Mi nombre es Rogeria Totini y soy Channel Manager de Urmobo. Soy responsable por los canales de venta Urmobo en Latinoamérica y junto con Micronet pretendo ayudar a las empresas a crecer faturamento y cantidad de clientes a través de nuestra plataforma de MDM. Quero agradecer-lhe a todos sua presença. O objetivo deste treinamento é ajudar-lhes a identificar as diferentes oportunidades de negócio através da plataforma Urmobo. Ok. Antes de nada, me gostaria aclarar esta sopa de letra que nós, los de TI, adoramos, que é EMM ou MDM. EMM, Enterprise Mobility Management, ou MDM, Mobile Device Management. MDM é uma solução de gestão de dispositivos móveis e gestão de ativos. Através de uma plataforma web, possibilita a gestão de smartphones, tablets e coletores de dados, garantizando a máxima segurança e produtividade. Esta é a pinta que tem nossa plataforma. Vinícius mostrará depois o funcionamento. Os números de Gartner indicam que, por uso de MDM, mejoramos em 30% o rendimento e a produtividade dos dispositivos. E reduz em mais de 50% o custo total da propriedade, TCO. Por exemplo, o custo de celular corporativo é superior ao custo do próprio aparato. Temos que ter em conta o paquete de dados do operador telefônico, assim como roubos, acidentes, ruptura de pantalla, vírus, etc. Joyce escolhi algumas perguntas-chave para ajudar as reventas a identificar as oportunidades de negócio de MDM em seus clientes. Por exemplo, como saber se o paquete de dados do empregado é suficiente e evitar gastos excessivos com a operadora? É muito normal um empregado contactar a sua responsável el dia 20 para informar que não tem mais dados. Por exemplo, se o colaborador tem 5 GB de dados mensuais e se agotaram antes do fim de mês, o gerente não sabe discriminar se realmente os dados foram utilizados em âmbito profissional ou se o colaborador utilizou os dados para ver Netflix ou acessar Instagram. Com o Urmobo, a empresa sabe exatamente onde se utilizaram os dados de cada empregado. Outra pergunta: o coletor de dados se ha averiado. Quem é o responsável? O coletor de dados é um equipo caro. Se obriga ao operador sempre a ser check-in ou check-out em el equipo, sempre sabremos quem ha sido o responsável de qualquer incidência. A parte que o operador vai ter uso mais cuidadoso do aparato, porque sabe que durante esse período ele é o único responsável sobre. Además, contamos com um acelerômetro, me gusta esta palavra, que identifica uma caída a partir de 50 centímetros. Onde se encontram os tablets que utilizam Mi Flota? Outro exemplo. Ayer tive uma reunião com um novo cliente que é transportista. Tem 120 caminhões e 140 tablets. Como estes 140 tablets estão repartidas entre 7 filiais, o diretor de TI não tem nenhum controle sobre eles. Não sabe de verdade quantas estão operativas e não sabe em manos de quem estão e o uso que estão dados. Se podem levar, por exemplo, o tablet à la casa e ponerle a dibujos animados al niño com os dados da empresa. Com a implantação de Urmobo, a empresa passa a ter total controle sobre seus dispositivos e garantiza que estão sendo utilizados exclusivamente dentro do âmbito profissional. E como conseguimos isto? Por exemplo, com a geolocalização, pode saber em tempo real a posição de cada aparato e também seu histórico de movimento. Igual ao Google Timeline. Por exemplo, temos um cliente que é uma empresa de distribuição de pedidos,
que reduziu drásticamente o número de reclamações de los clientes porque se melhorou o desempenho de los condutores por saber que estavam sendo monitorizados. O empleado foi despedido de la empresa e não informou a contrasenha do celular. Como resolve isto? É muito comum o colaborador devolver o celular sem informar a contrasenha. Para evitar todo o transtorno de buscar e recuperar a senha, através da plataforma Urmobo, consegue colocar rapidamente operativo o celular. Hasta que ponto um colaborador exterior mantém o enfoque ao ter aplicações de ócio e redes sociais disponíveis em seu teléfono? O celular corporativo não é uma ferramenta de trabalho, de diversão, é uma ferramenta de trabalho. Uma empresa pode proibir, por exemplo, o acesso a redes sociais em período laboral. Uma empresa que tem 100 colaboradores no exterior e cada um deles perde 1 hora diária no Instagram, a empresa perde mais de 23.000 horas de trabalho ao ano. E por último, o abogado da empresa ha sido assaltado e todos os contratos de los clientes estão acessíveis deste celular. Su celular. Como proteger esta informação? Hoje em dia, o celular leva toda nossa vida. Se o celular é corporativo, leva também toda a vida da empresa. Com a solução Urmobo, consegues bloquear um dispositivo em qualquer momento, garantizando a confidencialidade de los dados de los clientes. Eu elegi os principais benefícios de nossa solução para poder ser usado como guia no contato com seu cliente. Então, quando falamos de produtividade, teremos rotinas mais eficientes, redução de esforços na área de TI e, principalmente, evitamos o uso indesejado de los dispositivos. Em privacidade e segurança, temos o controle de acesso e ajudamos com a proteção de los dados, incluindo LGPD, criptografia e com bloqueio de dispositivos. Em controle de recursos, temos gestão de paquete de dados, podemos definir horários laborais, por exemplo, puedes definir que coletor de dados solamente irá funcionar desde as 8 da manhã hasta as 6 da tarde. Temos a geolocalização, que já falei. Hacemos controle de acessórios. Gestão de redes, podes definir as redes que tu dispositivo pode ou não pode se conectar. Controle de aplicativos e muito mais. Em gestão remota, hacemos a gestão centralizada através de navegador. O Urmobo está todo na nuvem, não necessita nenhum tipo de instalação. Disponibilidade. A plataforma Urmobo é flexível, personalizável e disponível 24/7. Aumentamos a disponibilidade de los equipos através da solução de problemas à distância. E também hacemos a gestão de garantia de fábrica. Quando compras tablet, ou celular, ou coletor de dados, vem com uma garantia de 1 ou 2 anos. Ponemos todas as garantias de fábrica em la plataforma e, em caso de mau funcionamento, podemos localizar rapidamente estes documentos, podendo, assim, desfrutar de los benefícios da garantia de fábrica e reduzir os custos da empresa. E temos também dashboard com os informes consolidados, permitindo, assim, que os executivos tomem decisões baseadas em dados e não baseadas em feeling. Então, quando falamos de dispositivo, gestão de dispositivos, não estamos falando solamente de la gestão de dispositivos, estamos falando também de la gestão de aplicações, gestão de conteúdo, gestão de segurança e gestão também do ciclo de vida de los ativos. E como hacemos isto? Quando falamos de gestão de dispositivo,
teremos definição de políticas permitidas por perfil de usuário. Podemos definir, por exemplo, um perfil de condutor, e quando o equipo alcance os 60 km por hora, poderemos desactivar todas as aplicações, como WhatsApp, Instagram, e deixar solo o GPS ou o Waze ativo. Hacemos monitoreo de estado, bateria, memória, consumo de los dados, todo. Como lo disse, através de mapas, hacemos a visualização da ubicação e desplazamento em tempo real de ou múltiplos dispositivos. E também reduz a necessidade de desplazamento do dispositivo, porque hacemos acesso remoto. Sobre gestão de aplicações, temos um aumento da produtividade do colaborador, porque podemos fazer a restrição de aplicações, de acordo com as políticas da empresa, do cliente. Podemos fazer instalação ou desinstalação remota de aplicativos, e também podemos fazer divulgação de normativas ou campanhas através dos fundos de pantalla. A gestão de segurança. Podemos fazer, por exemplo, o bloqueio da porta USB para evitar descarga de informações sensíveis. Podemos fazer bloqueio remoto de um dispositivo perdido ou roubado, bloqueio de apps que podem comprometer a integridade dos dados, e também ajudamos com a segurança dos dados através de autenticação e autorização para acesso aos dispositivos. Na gestão de conteúdo, hacemos o monitoramento de consumo de dados, então a empresa sabe exatamente de onde foram consumidos os dados do colaborador. Podemos, por exemplo, fazer o bloqueio de comparto de internet, de hotspot, e também hacemos reportes com a informação do tempo de utilização em cada aplicativo. E, por fim, a gestão do ciclo de vida dos ativos. Temos um inventário, a plataforma tem todos os dispositivos cadastrados, e sabemos o modelo, o fabricante, o sistema operativo, e-mail, as aplicações que estão instaladas. Temos uma identificação de caídas de dispositivos através do acelerômetro. Hacemos suporte remoto e também a facilidade em la execução da garantia de fábrica. O Urmobo gestiona todas estas plataformas. Então, temos Android. Todos os equipos que usam Android podem ser gestionados por Urmobo, tablets, coletores de dados, smartphones, POS. Hacemos a gestão de iOS, iPhones, iPads, gestão de Windows Mobile e Windows CE. Isto é importante, porque são para tablets e celulares Windows, e também hacemos a gestão de Chrome OS. Hoje temos disponível a versão Pro, que é uma versão completa para controlar os dispositivos. Proximamente, dispondremos também das outras duas versões, para adaptarmos melhor às necessidades dos clientes. A versão Fit é uma versão econômica, com as funcionalidades necessárias para uma gestão inicial. E também temos a versão Advanced, que é uma versão completa, incluindo antivírus, com todas as funcionalidades necessárias para uma gestão empresarial. E importante dizer que, com esta versão Advanced, competimos com os principais fabricantes de mercado internacional, pero com uma grande diferença, os preços. Nossos preços são muito mais menores, mais baixos. Como se licencia o Urmobo? É simples, um dispositivo, uma licença. Pero eu tenho um coletor de dados que lo usa um empregado por la manhã e outro por la tarde. Tenho que pagar por duas licenças? Não. Simples, um dispositivo, uma licença. O pago pode ser mensual ou anual. E, importante também, o setup inicial do ambiente, quando um cliente firma o contrato,
Estabelecemos uma chamada para hacer toda a configuração da solução por ele, incluindo a configuração de alguns dispositivos. Ok? Nossos números, contamos com mais de 250.000 dispositivos administrados em toda a Latinoamérica, o que demonstra que a solução já está aprovada por los clientes. Não hacemos ventas diretas, porque acreditamos que a proximidade das revendas com os clientes é muito importante. Estes são alguns dos clientes que confiam em Hermobo. Temos a lista completa. Se necessitam, solamente nos solicitar. Bom, de mi parte é esto. Muchas gracias.